palavra arte, que hoje é entendida como atividade humana ligada à manifestação de ordem estética, feita por artistas a partir de percepção, emoções e ideias, com o objetivo de estimular essas instâncias de consciência de um ou mais espectadores, nem sempre foi entendida dessa forma. Arte, do latim ars, significa técnica, habilidade. A definição de arte varia de acordo com a época e a cultura. Entre os povos primitivos, a arte, a religião e a ciência estavam juntas na figura do xamã, que era o artista, o músico, o ator, o poeta, o sacerdote e até o próprio médico. Originalmente, a arte poderia ser entendida como produto ou um processo em que o conhecimento é usado para realizar determinadas habilidades. Este era o sentido que os gregos na época clássica, século V a.C., entendiam. Não existia a palavra arte no sentido que empregamos hoje, e sim tecné, da qual se originou a palavra técnica nas línguas neolatinas. Então, não existia a arte, tudo aquilo que era feito, as esculturas, os afrescos, os templos, os ginásios, toda aquela arquitetura, aquilo não existia como arte, existia como técnica. Para eles, havia arte, ou seja, a técnica de se fazer esculturas, pinturas, roupas, tudo, navios, sapatos, que você fosse pensar, era técnica, não existia a questão, apesar de terem a questão estética, a filosofia do belo, não existia aquilo como forma de arte como vemos hoje, tá? Aquilo era necessário, era algo útil para a sociedade. Arte rupestre. A pré-história é um dos períodos mais fascinantes da história humana. Ela é anterior à escrita e por isso é chamado de pré-história. Mas alguns historiadores, estudiosos, já estão pensando em mudar essa nomenclatura de pré-história, porque faz parte da história humana. Possivelmente, daqui a alguns anos, chamaremos de as origens, período das origens. Tudo que sabemos desse período é o resultado de pesquisa dos antropólogos, historiadores e estudos da moderna ciência arqueológica que reconstituíram a cultura desse homem. Em arte, estudaremos dois grandes períodos da chamada pré-história, das origens, que seriam os períodos paleolítico e neolítico. Lembrando, paleo quer dizer antigo, lítico, pedra, neo, novo, lítico, pedra. Então, o período mais distante da gente é o período paleolítico. E o interessante é que, por ser um período mais distante, eles tinham um desenho mais naturalista, mais perfeito do que o período mais próximo da gente, que a gente tende a pensar que por estar mais próximo seria mais certinho, mais bonitinho, mais perfeitinho, mas não. O período mais antigo é um período que eles faziam esse desenho nas paredes de forma mais perfeita. E a explicação aceita é que essa arte era realizada por caçadores que faziam parte e que fazia parte de um processo de magia, como se fosse um ritual de caça. Porque acreditava-se, isso tese, viu? Tese dos historiadores, dos arqueólogos, né? Acreditava-se que eles poderiam interferir na captura de animais se eles tivessem poder sobre sua imagem. Então, eles desenhavam nas paredes das cavernas e depois, com instrumentos pontiagudos, eles matavam a figura. Então, acreditava-se que poderiam matar um animal verdadeiro desde que o representasse ferido mortalmente num desenho.
Utilizavam as pinturas rupestres feitas nos rochedos, nas paredes, né, para esse ritual. Por isso, então, explicaria muito bem por que nesse período eles tinham essas figuras tão bem feitas. Nesse momento, eles eram nômades. Eles não sabiam como criar animais. O que difere do período neolítico. No neolítico, as figuras são estilizadas. No neolítico, eles já criavam animais. Então, olha como era importante ter a figura do animal. Eles eram nômades, eles não sabiam como é que a criação, a procriação acontecia, eles nem sabiam como é que a mulher engravidava. Eram homens muito primitivos mesmo, não tinha. E tudo que eles foram evoluindo, a gente também tem que ter bastante na cabeça da gente, que é tudo a tentativa e erro, né? Pedra lascada, como é que foi isso? Deve ter lascado a pedra, machucado a mão, percebido que aquilo poderia ferir alguém. E aí começa a se fabricar instrumentos com essas pedras que vão ferir animais que eles precisavam caçar. Então tem que ter tudo isso bem estruturado para a gente poder entender como é que essa arte aconteceu. Bem estruturado na nossa mente, na nossa história, para entender o reflexo na arte, certo? Artistas desse período paleolítico também realizaram trabalhos em escultura. Tanto na pintura quanto na escultura, nota-se ausência de figuras masculinas. Predominam figuras femininas com a cabeça surgindo como prolongamento do pescoço, seios volumosos, ventre saltado e grandes nádegas. Dessas esculturas destaca-se a Vênus de Willendorf. Existem várias outras Vênus. Os nomes das Vênus são dados pelo nome que elas foram, pelo local que elas foram descobertas, né? Então, elas são esculturas feitas em pedras e são pequenas. São meras reproduções das mulheres em estado de procriação. Né? Por isso que é impossível a gente não associá-las ao culto da fertilidade. Elas são pequenas porque, como eles eram nômades, eles carregavam essas esculturas, né, de um lugar para outro. A gente tem que lembrar que o ser daquele momento, né, o homem daquele período, vivia entre dois instintos elementares, o da reprodução e o da preservação. Bom, esse período pré-história, ou a origem, é o palco da primeira revolução de estilo nas artes, e essa mudança corresponde à verdadeira revolução do modo de vida e da mentalidade do homem da pedra. A pintura passa do naturalismo realista, né, para o geometrismo de tendências abstratas. Como que acontece isso? Por que que acontece isso? Ao longo das nossas aulas, você vai poder perceber que toda transformação na arte é porque a sociedade se transforma. A arte, ela é reflexo da sociedade. O homem não precisava mais desenhar um animal, matar a figura do animal para obter a caça, porque ele passa a domesticar os animais, ele começa a ter sua própria criação de animal. Ele começa a perceber que se juntar o boizinho, a vaquinha, vai dar o bezerrinho. Ele passa a ser pastor, ele passa a plantar, a entender que a semente na terra vai gerar o fruto. Ele se organiza, ele aprende a prever, ele aprende a transcender a realidade imediata, ele começa a pensar em futuro, começa a fazer atitudes hoje que amanhã vão lhe dar frutos. Essa mudança vai ser refletida na arte. É quando a gente começa o período neolítico. No período neolítico, como o homem já se fixa na terra, ele já passa a ser sedentário, ele já começa a cultivar a terra, a manter as suas manadas. Então, cria-se um aumento rápido da população e as primeiras divisões de trabalho e família, não a família como a gente conhece, né? São pessoas juntas,
tá? Não pensa aquela coisa cristã de pai, mãe, filho, fidelidade. Não, ainda assim somos bem primitivos. Bom, ele começa timidamente a tecer panos, começa as primeiras técnicas de tecer panos e começa a fabricar cerâmicas. E o interessante é que nessas cerâmicas começa a ter um pouco mais de capricho. Então eles já começam a demonstrar um pouco mais da preocupação com a beleza, certo? Ele conseguia produzir fogo. No Paleolítico, ele controlava o fogo, mas no Neolítico ele começa a produzir o seu fogo através do atrito e a partir daí ele começa a dar início ao seu trabalho com metais. Todas essas conquistas tiveram um forte reflexo na arte, porque como eu falo para você, a arte ela é reflexo da sociedade. Então, o homem que se tornara camponês, sedentário, não precisava mais fazer o seu animal na parede, desenhar aquele animal com toda a perfeição, porque agora ele tem um animal no quintal, né? Simplesmente assim falando, né? E então ele começa a geometrizar e a simplificar, ele abstrai. E aí ele passa a traduzir, a ter o seu tema de arte, o tema do seu cotidiano. Só que muitas imagens você não entende exatamente o que é, porque são símbolos próprios deles, certo? Bom, as figuras, elas mais sugerem do que reproduzem os seres. Então, vamos lembrar dos desenhos de palitinho, né? Então, os desenhos de palitinhos da pré-história são muito utilizados. Eles não têm mais a preocupação de fazer algo tão naturalista. Então, eles realmente abstraem, fazem algo bem simples. Os próprios temas da vida muda, né? Então, a reprodução muda, a vida muda e a representação vai mudar também. Além dos desenhos, né? Já falei da cerâmica, dos tecidos, são muito importantes. E começa também pequenas esculturas em metal. Tá? Nesse período também eles constroem dolmens, que são moradias, que consistem em pedras verticais, né, duas pedras verticais com uma pedra horizontal, como se fosse uma casa, o teto da casa. Né? E também há vários menhirs, que são essas pedras megalíticas, né? Grandes pedras, megalítico, grande pedra, em um único bloco fincado no chão. Um grande exemplo disso é o Santuário de Stonehenge, na Inglaterra, que acredita-se que é um templo erguido para culto do sol, um culto solar, porque o conjunto está orientado no ponto do horizonte onde nasce o sol no dia do solstício de verão. Então, acredita-se que seja isso. E há relatos de um outro, como se fosse o Stonehenge, né, um outro santuário totalmente soterrado, próximo do Stonehenge também na Inglaterra. Vamos falar das cavernas mais importantes. As cavernas de Altamira, cujos desenhos têm 14 mil anos, e ela foi reconhecida, né, a sua autenticidade, porque até então as pessoas não acreditavam que aquilo era pré-histórico, né? Ela foi reconhecida em 1902, porém foi descoberto os desenhos em 1868. Na Altamira nós temos bisões, temos gazelas e temos aquelas mãos em negativo, né? O carimbo da mão e a mão jogada a tinta por cima, que fica em negativo. Em 1942, alguns estudantes brincando, né, numa floresta, um cai dentro de um buraco e esse buraco era uma caverna, na verdade a caverna de Lascaux, tá? Que foi descoberta em 1942 por esses adolescentes que
assim que retiraram o menino lá de dentro, foram falar dessa descoberta para o professor de história deles. E aí foi chamado o governo, enfim, para poder autenticar aí as pinturas, e descobriu-se que elas têm por volta de 17 mil anos, né? E eles dizem que a cor preta dessa caverna, das pinturas da caverna, contém carvão moído e dióxido de manganês, uma das descobertas. Outra caverna também na França é a caverna de Chauvet, que tem ursos pintados, panteras, cavalos, mamutes, hienas, e ela foi descoberta em 1994. Aqui no Brasil nós temos também algumas cavernas que estão em processo de autenticidade no sul, mas nós temos a Serra da Capivara, Parque Nacional Serra da Capivara no Piauí, que já está regulamentada, não tem mais o que dizer dela, é um sítio arqueológico, fonte gigantesca de elementos para pesquisas e descobertas fantásticas que já foram feitas nessa caverna. Esse sítio não é só uma caverna, é um sítio arqueológico, né? Essa parte externa, as paredes externas são pintadas e elas até hoje mantêm as mesmas características. Então, há um processo de pesquisa, de saber como é que era fabricada essa tinta, né? Porque há quantos anos pegando sol, chuva, vento, areia, né? E ainda ela continua impregnada com tanta vivacidade.